Graça e paz, igreja. Você sentiu esse fogo do Senhor Jesus aí no seu coração? Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa do seu Pai. Fique à vontade, já abra sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos ler um salmo muito conhecido, Salmo 113. Algo que o Senhor já ministrou em meu coração primeiro e precisa ministrar no seu coração. Em nome de Jesus, Salmo 113. Quando você achar, você diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem é como o Senhor? O nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, ele ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá a luz a estéril e dele faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Feche os seus olhos antes de sentar, nós vamos orar. Pai querido, nós queremos primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui na tua casa, Pai. Mas nesse momento nós também queremos te pedir a tua presença real nesse lugar, porque nós sabemos que com a tua presença todas as cadeias são quebradas, o nosso coração se abre. E se porventura, Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento, se há corações endurecidos aqui para receber essa palavra, que corações sejam quebrantados e que a tua palavra seja ministrada a esses corações, Pai. Em nome de Jesus, Tu és o dono de tudo, Pai. Tu és o único que pode tudo, e Tu pode quebrantar corações nesse momento. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Amém e amém. Meus queridos, podem sentar em nome de Jesus. O Senhor já tem ministrado ao meu coração essa palavra. Muitas das vezes nós pensamos que falar, e na verdade falar de Deus é fácil. O difícil é a gente conhecer Deus e saber os propósitos de Deus para a nossa vida, porque muitas das vezes nós esperamos algo e esse algo não acontece da forma ou no tempo que a gente quer. Mas essa pregação não é sobre isso. Eu quero apresentar para você que não conhece ainda, ou que acha que conhece, um Deus que tudo pode. Um Deus que Ele está acima de todas as montanhas, o Deus que está acima de todas as suas dificuldades. E quando nós conhecemos esse Deus, nós não conseguimos ficar calado. Como diz o tema, Deus, quem conhece, anuncia. Porque de fato, quando nós recebemos esse amor, quando nós conhecemos o Deus que tudo pode, o Deus que ministra sobre as nossas vidas, nós não conseguimos ficar calado. É como que uma luz em meio à escuridão. Será que quando você está no seu quarto escuro, que você acende a luz, você não enxerga nada? Claro que você enxerga, porque é a luz, mesmo assim é o Senhor Jesus. Falar do Senhor Jesus é isso, é acender uma luz em meio à escuridão. Há uma diferença entre saber sobre Deus e conhecê-lo de verdade, porque quando a gente conhece, quando nós recebemos esse amor, nós queremos compartilhar com o irmão que está do nosso lado, nós queremos compartilhar com os nossos colegas da faculdade, do trabalho, com a nossa família. E eu tenho certeza que é um dos propósitos dessa ministração. E o que o Senhor tem ministrado no meu coração é que pessoas vão sair dessa casa hoje com ferramentas necessárias para alcançar a sua família, para alcançar o seu primo que está no interior, que você não conseguiu evangelizar ainda, a sua família por inteiro, corações ardentes que nessa manhã entraram aqui, que porventura desejam no coração que a família esteja aqui, que os colegas estejam aqui. Nessa manhã o Senhor vai te revestir de ferramentas e de armaduras espirituais para que você consiga
ser um mensageiro de Cristo nessa geração, ser um mensageiro de Cristo. E ser um mensageiro de Cristo não quer dizer que você vai para outro bairro, que você vai para outra nação, que você vai para outra cidade. Ser um mensageiro de Cristo é evangelizar no ônibus, na farmácia, na padaria, é evangelizar o seu irmão que está do seu lado, é evangelizar sua mãe, o seu pai. É saber que a pessoa que está do seu lado talvez não conheça Jesus, não conheça esse amor que você conhece, não conhece esse Deus que nesse momento está ministrando sobre o seu coração. Nós não podemos ser crentes egoístas, crentes que receberam e não querem compartilhar. Nós não podemos ser crentes egoístas, nós devemos transbordar. Porque o amor do Senhor Jesus, quando entra no nosso coração, Ele transborda. E não é à toa, Ele transborda porque há corações ainda que não têm esse amor. Há corações ainda que não conhecem. E você, nessa manhã, vai sair daqui como um mensageiro de Cristo. Essa é a introdução dessa ministração. Eu vou falar sobre algumas histórias de homens, de mulheres, de profetas que por muitas vezes eram até pecadores, e quando receberam Deus, quando tiveram um encontro com Deus, eles foram ministrados, eles foram transformados, leprosos foram curados. E esse é o nosso Deus, é o Deus que cura. Abra sua Bíblia, você está com ela aí, em nome de Jesus, em Isaías 6. Isaías 6, a partir do capítulo 1, do versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia sobre a sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo, isso é o profeta Isaías falando, irmão. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi embora e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse-lhe eu: eis-me aqui, envia-me. Então disse ele, Jesus dizendo: vai e dize a esse povo: ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Irmãos, essa cena, esse episódio de Isaías estava sobre um trono, sobre um templo, mas Isaías estava com seus lábios impuros, e ele se viu rejeitado, talvez menosprezado. E essa humildade de reconhecer: Senhor, eu vi a tua glória, mas eu estou em pecado. Senhor, eu vi a tua glória, mas os meus lábios são impuros. Essa humildade fez com que o Senhor Jesus colocasse sobre os lábios dele aquela brasa e apagasse todos os seus pecados, todas as suas impurezas. Irmão, e assim acontece com o homem e com a mulher de Deus. Quando nós temos um encontro com o nosso Pai, nós não conseguimos ficar o mesmo. Deus porventura talvez nos encontrou lá naquele lamaçal. Ele tirou-nos daquele lamaçal, mas Ele não nos deixou como um lamaçal, porque fala muito sobre o amor de Deus, fala muito sobre a graça misericordiosa de Deus. E o profeta Isaías saiu de um homem pecador, de um homem de lábios impuros, para profeta. Quem conhece a história do profeta Isaías?
Porque o profeta Isaías teve um encontro com o Senhor Jesus. Nós sabemos que o encontro com o Senhor Jesus, Ele restaura, Ele cura, Ele nos transforma. E nessa manhã, porventura, você chegou aqui desanimado, você chegou aqui com uma causa que, meu Deus, eu estou em pecado, será que tu não vai? Senhor Jesus, eu estou com meus lábios impuros, será que tu não vai me ajudar a vencer essa causa? Mas Deus já te fala, tu és o meu filho, eu estou contigo, tu terás um encontro comigo nessa manhã. E quando tu tem um encontro comigo, nós não saímos do mesmo jeito. Eu ouvi 3 glórias, aleluia. Eu quero contar agora a história do apóstolo Paulo, muitos já conhecem, e eu não vou ler, senão vai tomar muito tempo, mas Paulo perseguiu a igreja de Cristo, Paulo perseguiu os cristãos, mas teve um certo dia no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro com o Todo-Poderoso, Paulo teve um encontro com Jesus, e Paulo saiu de perseguidor, Paulo saiu de um homem que falava mal da igreja, Paulo saiu de um homem que perseguia cristãos, saiu de tudo isso e começou a adorar um Deus que tudo pode. Paulo saiu de perseguidor e começou a pregar a palavra de Deus sobre aquela geração, sobre aquela nação. Quem conhece a história da mulher samaritana, que para ela talvez era impossível tirar aquela fama de mulher que teve 5 maridos, que se sentia rejeitada, mas até essa mulher, quando teve um encontro com Deus poderoso, com Deus que tudo pode, Deus mandou embora toda a rejeição, Deus mandou embora todo esse sentimento de menosprezo. E eu queria que você abrisse sua Bíblia agora para a gente ler essa história que vai fazer muito sentido, em nome de Jesus. João 4, vamos ler a partir do 6. Nós vamos ler um pouquinho hoje, irmãos. Havia ali, já vou adiantando, já havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Imagina o calor que estava. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os seus discípulos, os discípulos do Senhor tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana? Aí você já começa a entender o complexo de inferioridade, a rejeição dessa mulher. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Repita comigo: água viva. Água viva é o que o Senhor transborda sobre a nossa vida, irmão. Água viva é o que o Senhor nos dá, e quem toma dessa água viva não tem sede. E Jesus, ainda ministrando sobre essa mulher, disse à mulher após: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é muito fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, e eu quero que você feche os seus olhos nesse momento e comece a imaginar. Olha o que Jesus responde: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida inteira. Esse é o nosso Deus. Ele não dá apenas uma porção para você, Ele dá uma porção para você e para sua família. Ele dá uma porção para você e os seus amigos. Ele dá uma porção para você e os seus colegas do trabalho. Mas por que às vezes nós queremos guardar essa porção só para nós? Porque muitas das vezes nós tememos
Irmãos, e essa é uma palavra de confronto também. O Senhor tem algo para mudar na sua vida hoje, mas Ele tem muito mais a acrescentar com esse confronto. Porque muitas das vezes, quando nós não recebemos uma bênção, nós não queremos compartilhar, nós nos tornamos crentes egoístas. Receba com muito amor, porque é isso que vai te fazer crescer. A partir do momento que tu começa a esbanjar o amor de Cristo para outras pessoas, o teu vaso ele é renovado, a água viva que não gera sede, ela é contemplada, ela é completada no teu vaso. Faça isso, repense sobre isso. A história da samaritana, ela ministra sobre a nossa vida. De pecadora a testemunha. A samaritana antes era conhecida por seus relacionamentos fracassados. Jesus até disse que ela teve 5 maridos e vivia com um homem que não era seu esposo. E ela se transforma, ela se torna em uma evangelista corajosa. E a Bíblia fala que quando ela sai daquele lugar, ela começa a dizer para outras gerações: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? De rejeitada a evangelista, de rejeitada a missionária, de rejeitada a proclamadora da palavra do Senhor, do amor do Senhor Jesus. Esse amor que quando nós recebemos, o nosso ser é restaurado. Nós não conseguimos viver da mesma forma que quando a gente recebe o amor do Senhor Jesus. Quem conhece Deus anuncia, quem conhece Deus transborda. Talvez nessa manhã você chegou aqui: eu conheço Deus, eu sei quem é Deus na minha vida. Mas você já pensou que você pode fazer com que outras pessoas sintam também esse amor? Como que você consegue vir aqui na igreja, sentir esse Deus, sendo que você pode trazer o seu vizinho, sendo que você pode compartilhar uma mensagem no seu Instagram, sendo que você pode abrir a câmera do seu celular e falar: Deus, eu quero que uma geração te conheça esse Deus que tudo pode. E muitas das vezes nós temos essa oportunidade. Quem não tem celular? Amém? Ninguém. Todo mundo tem celular. O celular é uma ferramenta hoje, isso não está no esboço aqui, mas o Senhor já traz o celular, o nosso celular, e a internet está aí para muitos males, mas também para evangelizar uma geração que está 100% conectada. E nós não podemos deixar com que eles desviem a internet para o mal. Leve a internet para o mal. E você pode ser um mensageiro de Cristo na internet. Você pode iniciar uma série da palavra do Senhor Jesus. Você pode colocar um versículo todos os dias. Às vezes, um simples versículo, talvez que não é simples, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E talvez pessoas que estavam precisando do consolo do Senhor Jesus naquele momento foi ministrado por você. Você se permitiu ser essa ferramenta. Você se permitiu ser esse mensageiro de Cristo. Poucas pessoas estão entendendo. Você pode ser isso. Você consegue ser isso. Você abrir o seu celular hoje, nesse momento, e colocar um versículo, você vai alcançar. Não sei, tem pessoas que têm muitos seguidores, tem pessoas que têm pouco, mas você vai alcançar alguém. E através de você, eu tenho certeza que nessa manhã o Senhor vai te revestir de ferramentas espirituais para que você proclame o nome dEle. E através de você, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser restauradas, pessoas vão ser alcançadas. E muitas das vezes nós evangelizamos, nós resgatamos uma pessoa só do fato de convidar ela à igreja. Irmão, estou indo à igreja hoje no culto das 17 horas. Se você quiser ir, eu passo para te pegar aí. Nós vamos junto de aplicativo ali, de ônibus. Você já fez a sua parte? Quando ele chegar aqui, ele vai ser ministrado. E eu tenho certeza que essa vida vai ser restaurada. E é através de você que uma geração vai ser transformada, que uma geração vai ser ministrada. Quero falar de outra história que está em Lucas 19. Muitas pessoas conhecem essa história. Zaqueu. Se você puder abrir sua Bíblia
Em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Lucas 19. Na versão NVI fala: Zaqueu, o cobrador de impostos desonesto. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, Zaqueu era pequeno, não conseguia por causa da multidão. Assim ocorreu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa. E muitas pessoas, irmãos, começaram a falar: mas Jesus vai ficar na casa de um cobrador de impostos desonesto? Jesus vai entrar na casa de um pecador? E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ele teve um encontro com Deus. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir aquilo, alguém devolverei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação na sua casa. Repita comigo: houve salvação. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Talvez para aquelas pessoas que começaram a julgar Zaqueu, mas Jesus se hospedar na casa de um pecador, talvez para essas pessoas, Zaqueu era um homem irreversível. Zaqueu era um homem que não seria mais limpo. Mas a água viva que nós não sentimos sede chegou. Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus. De cobrador desonestos a um homem arrependido e justo, disposto a reparar todo o mal que fez. O amor, poucas pessoas entenderam, amém? O amor do Senhor Jesus, ele é capaz de transformar tudo, inclusive as causas impossíveis que talvez hoje você chegou aqui desacreditado, talvez você chegou aqui, não vai dar, não tem como isso fluir mais, não tem como eu viver em paz nessa vida, e eu já tentei de tudo, já fiz jejum, já fiz oração, e Deus não me deu essa resposta. Hoje é uma noite de encontro e o Senhor Jesus tem a sua resposta. O Senhor Jesus tem sobre ele todas as respostas, e nada fica em interrogação com o encontro com Deus. Através de Deus tudo foi criado, uma criatividade sem igual. Mas mesmo assim nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas têm uma visão diferente de Deus. Como eu falei no início, talvez você acha que conhece Deus, mas talvez o que Deus é de fato, o que Deus pode fazer, talvez se você soubesse o que Deus pode fazer, você não estaria desacreditado no que Ele já tem preparado. E eu creio que nessa manhã já há bênçãos declaradas sobre o reino de Deus, que Deus vai derramar e você vai conseguir alcançar. Em nome de Jesus, já declaro sobre a sua vida isso. Precisamos de um despertar espiritual que traga de volta a grandeza de Deus aos nossos corações. João 9, você não precisa abrir para ser mais rápido. A cura de um homem cego de nascença. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse-lhe Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Eu creio no milagre. 3 irmãs ali creem também. Eu creio no milagre. Eu creio na restauração. Eu creio, repita comigo, eu creio que quando temos um encontro com Deus, nós somos restaurados, nós somos curados, as correntes se quebram. Esse é o Deus que tudo pode. Anuncie o amor de Deus, porque quando entendemos quem Deus é e também o seu amor por nós, automaticamente precisamos anunciar esse nome. Em João 1, 4, 9, amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós já recebemos esse amor. Nós já conhecemos esse Deus agora. Quando o amor de Deus nos preenche, Ele também transborda. E transbordando, Ele cura pessoas. Lembra da mulher samaritana? Mas tudo isso, irmão, não é automático. Isso depende de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Da porção que nós estamos entendendo. Das formas que nós estamos compreendendo essa ministração. Essa reflexão é para você que ainda não conhece talvez o amor de Deus, ou que já conhece e não anuncia para outras pessoas. E que nessa manhã possamos entender o verdadeiro sentido de ser amado por Deus. Agora que você já conhece Deus, quero te apresentar alguns tópicos de como ser um mensageiro. Quem quer ser um mensageiro de Cristo nessa manhã? Eu quero, em nome de Jesus. Alguns tópicos, fique bem ligado aqui para você receber, em nome de Jesus. Acabou a água aqui já, irmão. Tenha um encontro real com Deus. Antes de ser mensageiro, é preciso ser transformado. Quem é tocado por Deus nunca mais é o mesmo. Ele entra no quarto, se ajoelha e fala com Ele, e acaba criando um relacionamento com Deus. Conheça a palavra de Deus. Não tem como você ser um mensageiro se você não conhece o Deus que você prega, se você não conhece a Bíblia, que é a sua espada, é a sua ferramenta principal. Às vezes quem está cheio da palavra fala com convicção. Leia a Bíblia, faça o seu devocional todos os dias. Tenha coragem e seja obediente. Essa é mais uma ferramenta. Às vezes a mensagem confronta, outras vezes consola, mas sempre deve ser entregue com ousadia. Não tenha medo de ser ousado. Seja ousado, tenha ousadia. Pregue mesmo, vá mesmo, coloque a mão mesmo, expulse o demônio mesmo. Você é filho de um Deus que quando derrama água, a água é para transbordar e a água é viva. Quem crê dá um glória em nome de Jesus. Ame as pessoas. Não tem como você ser mensageiro de Cristo se você não ama a pessoa que está do seu lado. E talvez essa pessoa até te feriu, mas você é filho de um Deus que tudo reconcilia. Você é um filho de um Deus que tudo restaura. Um verdadeiro mensageiro fala com compaixão, não com julgamento. A mensagem precisa alcançar corações. Esteja disposto aí, e isso é muito, talvez às vezes clichê, né? Envia a mim, deixa, eu quero ir, eu quero ser enviado. Mas nós precisamos entender o sentido de ser enviado. Talvez o sentido de ser enviado na sua mente é sair do seu país, é sair da sua cidade, e não é sobre isso. Talvez até seja. Talvez Deus tenha um plano para você nos Estados Unidos, talvez Deus tenha um plano para você no Reino Unido, na Inglaterra, em outras nações. Mas quem sabe que o Senhor não tem um plano com você nas periferias de Maceió, nas periferias do Recife. Só esteja disposto a falar, esteja disposto a evangelizar, esteja disposto a ser um mensageiro de Cristo.
O mensageiro não escolhe o lugar, ele atende o chamado. Onde Deus mandar, ele vai. Onde Deus enviar, ele fala até para os moradores de rua. Quem nunca passou por um morador de rua? E quantas vezes nós evangelizamos para um morador de rua? Quantas vezes nós entregamos um bilhete ali com a ministração? Isso ministra sobre mim também, irmão. Nós só precisamos reconhecer. Nós só precisamos ser humildes e dizer assim: eu aceito, eu quero ser transformado, eu quero receber essas ferramentas espirituais e ser um mensageiro de Cristo. O louvor já pode subir em nome de Jesus. A ministração dessa manhã é muito clara e muito direcional. Se você já entendeu essa ministração, você no seu coração já está isso aí, já tem queimado isso aí. Se você nessa manhã chegou pensando, um culto de missões, e eu estou precisando de uma libertação. Se você chegou nessa manhã, Senhor, eu vou nesse culto de missões, mas eu estou precisando resolver um grande problema na minha família, na minha saúde. Senhor Jesus, eu vou nesse culto de missões e eu preciso ser liberto de algo que está sendo maior do que eu. Nessa manhã o Senhor já começa a colocar a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Já comece a sentir a mão do Espírito Santo aí. Todas as cadeias vão ser quebradas. O amor do Senhor Jesus que chegou no cego, o amor do Senhor Jesus que chegou na samaritana, naquela mulher, o amor do Senhor Jesus que chegou em Zaqueu, o amor do Senhor Jesus que chegou sobre todos outros testemunhos da Bíblia. Ele é capaz de impetrar no teu coração nessa manhã, e você sair daqui restaurado, você sair daqui curado, você sair daqui liberto, sobretudo as fraquezas que você tem.